Dois sangue, dois vidas. É sobre isso que viemos falar com você hoje. Somos do TST do 25, 70, 76. E a frase que fica aqui hoje é: você é o tipo certo de alguém. Eu quero apresentar a vocês alguns amigos de curso. Pedro. Boa noite, eu sou o Pedro, sou sangue A positivo. Eu sou o Rodrigo, A positivo. E eu sou a Paula, A positivo. Eu sou a Jaqueline, AB positivo. Boa noite a todos, eu sou o Gilmar, A positivo. Boa noite a todos, meu nome é Tatiane, eu sou O positivo. Boa noite a todos, eu sou a Rose e eu sou a B positivo. Bom, pessoal, vamos passar então primeiramente pela história e a importância do sangue e da transfusão sanguínea, né? Bom, desde o começo da humanidade, a humanidade sempre teve uma certa curiosidade com a questão do sangue e a manipulação do sangue, né? Então, desde o princípio, várias culturas e religiões já ressignificaram o sangue como um ícone da vida, muitas vezes representando a própria vida. Diversos rituais religiosos se utilizavam do sangue de animais, do sacrifício humano, como, por exemplo, os incas, os maias e, como bem conhecemos, os hebreus. Por exemplo, quem sabe as histórias do templo de Salomão sabe que o animal representava a pessoa em si e o sangue representava a vida. Então, nesse começo do princípio da humanidade, já se associou o sangue com a própria vida da pessoa. Os romanos tinham essa concepção e os gladiadores, antes da batalha, eles consumiam até um pouco de sangue, tendo como perspectiva aumentar sua coragem e força vital. Os nobres romanos também encomendavam, e era um artefato caro de se conseguir, né, um fragmentinho do sangue de um gladiador. Os gregos assumiram também o tipo sanguíneo como traço vital. Eles começaram a praticar a sangria. Não sei se vocês já viram em filmes aquela coisa de verter o sangue da pessoa, utilizar sanguessugas, porque tinha essa noção também de que a vida ligada com as virtudes e os valores da pessoa, os chamados humores. Então, as doenças vinham desse sangue ruim pelas virtudes e valores de uma pessoa. Foi passando essa concepção, né? Já no mundo cristão, você tem o uso da cor vermelha para simbolizar o sangue dos mártires. Então, ao longo da história, sempre teve esse uso da manipulação do sangue e dessa significação do sangue com a própria vida da pessoa. E esse período é conhecido como período pré-científico. No período da história, ciência, religião, alquimia, era tudo uma coisa só. Era tudo uma mesma concepção. E aí que se começaram, então, as manipulações com sangue, primeiramente, de animais. Né? E indo para frente, em 1616, William Harvey faz a descoberta de que há a circulação sanguínea. Nesse primeiro período, os experimentos eram feitos com animais de espécies diferentes. Eles pegavam e ficavam experimentando para ver como que dava isso aí, e acabavam não dando muito certo, né? Em 1667, já o Jean-Baptiste Denis, que era o médico do rei Luís XIV, ele inaugurou então a experiência de animais e humanos, transfusão de animais e humanos. Ele teve o que a gente pode chamar de uma ideia de jirico. Ele pegou um nobre que enlouqueceu e tentava extrair os humores dele através do sangue dos animais. Por quê? Porque se acreditava, com aquela concepção, de que o sangue trazia não só a essência da pessoa, mas como os valores e
mais puros por se tratarem de animais. O dito cujo acabou falecendo, inclusive. Né? Em 1788, se começam as transfusões heterólogas, né, que são entre espécies diversas, espécies diferentes, elas são proibidas, né? Porque se fazia experimento com animais, experimento com humanos, e se considerou então uma prática criminosa, até mesmo cruel, né? Então, nesse período se iniciou as transfusões homólogas entre animais da mesma espécie, que foi aí que eles começaram a perceber que dava mais certo. Em 1818, o James Blundell, aí foi a revolução, ele começa então a primeira transfusão entre seres humanos. Ele inaugura a prática chamada transfusão direta ou braço para braço, que pegava da artéria de uma pessoa e passava para a veia de outra. Mas ainda havia alguns problemas, porque esse sangue tinha problema de coagulação rápida ou de rejeição, como nós vamos explorar depois. Né? Em 1900 inaugura então um período científico com Karl Landsteiner, um imunologista austríaco. Então ele descobre o grupo sanguíneo ABO. Ele descobre então por que nem toda transfusão dá certo entre animais mesmo da mesma espécie. Ele descobre então que existem os tipos sanguíneos. Em 1910 nós temos então a primeira transfusão no Brasil. Às vezes a gente tem essa concepção que hoje é um pouco estranha no mundo globalizado, que a gente andava meio na contramão, mas no Brasil, no período do início, do fim do século XIX, do início do século XX, o Brasil até que já era bem adiantado em termos de ciência. Em 1936, então se inaugura o primeiro banco de sangue, né, em Barcelona. Essa concepção já existia em Leningrado e essa noção começa a se espalhar a partir de algumas práticas advindas da Primeira Guerra e vão se perpetuar e se expandir a partir do período da Segunda Guerra Mundial. Em 1940, a descoberta de mais um fator por que as transfusões ainda não estavam dando tão certo, que foi a descoberta do fator RH. O que eles faziam? Eles pegavam um macaco e injetavam em cobaias, em coelhos, em outros macacos, e eles perceberam que, além da questão do tipo sanguíneo, tinha essa questão do RH, como os nossos amigos explicarão mais à frente. E no Brasil, a doação até então ela era remunerada, o que gerou alguns problemas, alguns problemas econômicos do país. Começou a se tornar uma prática dentro da população mais pobre de obtenção de recursos. Então isso gerou um problema. Você tinha então gente que ia doar sangue que acabava sendo internada ou com mais problemas do que as pessoas que realmente estavam precisando, né? Então essa questão da remuneração, ela começou a entrar em pauta. Avançando, nos anos 80, nós tivemos um agravamento da AIDS, que colocou em xeque essas práticas. Aqui acho que o pessoal mais velho vai lembrar um pouco. Ainda existe esse medo, né, da doação de sangue. E você não sabe se você vai pegar uma doença, se a prática é feita de maneira certinha. Até você tem provavelmente alguém tem algum conhecido que teve uma doença nesse período, né? Eu não conheço alguém. Mas é uma questão que ficou no passado, como ele também vai explicar. E o avanço que a nossa Constituição, no artigo 199, ele vai definir então que a prática da doação ela não é mais remunerada e que haverá então um amplo estímulo e condições para a doação de órgãos e a prática das transfusões de sangue, da doação de sangue. Beleza? Prossigamos então com a nossa querida Paulinha.
Boa noite a todos. Boa noite. Eu não ouvi direito. Boa noite. Boa noite. Por acaso, vocês são doadores de sangue? Quem aqui é doador? Levanta a mão, por favor. Beleza? Temos uma pequena dúvida. Vocês sabiam que o sangue pode salvar uma pessoa? Pode salvar até 4 pessoas? Aqui nós temos o aplicativo do Colsan. Peço para todos que puderem escanear o QR Code, baixar o aplicativo. Através desse aplicativo, você consegue agendar uma data para estar indo no Colsan fazer a doação. Você vai sem precisar ficar na fila esperando muito tempo. Podemos ver aqui que o nosso amigo que gestou o aplicativo para a gente também é doador de plaquetas. Em Sorocaba também tem doação de plaquetas, porém é um pouquinho mais demorada. E vamos explicar melhor mais à frente. Aproximadamente 1,4% da população brasileira, que significaria assim que a cada 1.000 brasileiros, desses 1.000 brasileiros, 14 são doadores de sangue. Conforme a Organização Mundial, eles pedem que as pessoas doem mais sangue para ajudar mais pessoas. Em torno de 1,3% da população, de cada população brasileira, é doador de sangue. E sabe por que o nosso projeto, a nossa campanha é Junho Vermelho? Porque em junho vem o frio. E no frio, quem quer sair de casa para ir doar sangue? No frio, as pessoas não querem muito sair de casa. Se torna um hábito meio complicado. E assim, no frio, as pessoas também ficam doentes. Por isso que no Junho Vermelho foi instituído nesse mês para trazer mais doadores. E nós gostaríamos aqui de pedir para vocês procurarem o Colsan também para fazer doações. Quem pode doar sangue? Pessoas entre 16 a 69 anos de idade. Quem tem 69 anos teria que ter feito a primeira doação com 60 anos. As pessoas que pesam pelo menos 50 quilos, a pessoa tem que estar bem alimentada, a pessoa não pode ir com o estômago vazio para fazer a doação, para não correr o risco de desmaiar lá no Colsan. Também é indicado que as pessoas falem abertamente com eles na entrevista, falando se tem mais de um parceiro no ano, se teve alguma doença, se tem alguma doença infecto-contagiosa, porque eles têm um gasto excessivo com a doação de sangue. E é muito importante ser sincero com eles no momento da triagem. Agora eu vou passar a palavra para a minha amiga Jade. Boa noite. Boa noite. Eu vou falar sobre as dúvidas frequentes, que geralmente quando a gente vai doar sangue, a gente pensa, será que eu posso, será que não? Quem tem diabetes pode doar sangue, sim ou não? A resposta é depende. Quem tem a diabetes tipo 1, a diabetes tipo 1 ela é uma doença genética e a pessoa já nasce com essa doença. E o que ocorre? O próprio sistema imunológico ataca as células saudáveis da pessoa. E nesse caso, a célula que é atacada é a insulina. Então a pessoa não pode doar sangue, a diabetes tipo 1. Já a 2, o indivíduo ele vai ter depois de adulto, geralmente. Então, ela tem outras formas de controle. Através de uma alimentação saudável, hábitos saudáveis, você consegue controlar a diabetes tipo 2. Daí, se você não precisar do uso da insulina, você pode estar sendo doador de sangue. Quem tem piercing, pode doar sangue? Pode, depois de 6 meses. No caso, quando é umbigo, orelha e nariz, você coloca, né? Depois de 6 meses você já pode doar. Outras áreas do corpo, você tem que retirar o piercing e depois de 12 meses você pode virar um doador. A tatuagem também é o mesmo caso, depois de 6 meses
doação, depois de 6 meses que você fez a tatuagem, você pode doar sangue. Isso serve também para micropigmentação, maquiagem definitiva, é 6 meses. Nesses 2 tópicos, ele diz quando a pessoa faz em condições sanitárias aceitáveis, né? Agora, quando não é, daí é um prazo maior. Pressão baixa e pressão alta. A pessoa pode doar, desde que esteja controlada na hora da doação. Amamentando. Quem está amamentando pode doar sangue? Só depois de 1 ano do parto. Só depois dos 12 meses, né? Grávida, né, no caso, ela não vai poder doar sangue. Caso você ganhou a criança, né, teve o bebê, por algum motivo que não seja de saúde, você não vai amamentar. Depois de 15 dias você pode estar doando sangue. Tratamento médico. Esse tratamento médico é com antibiótico e anti-inflamatório. O antibiótico é 7 dias após a recuperação. Você terminou de tomar um remédio, terminou seu tratamento, é 7 dias. O anti-inflamatório é 2 semanas depois do fim do tratamento. No caso do resfriado, é 7 dias após o tratamento, depois de 7 dias. O processo de doação. O que você precisa fazer antes da doação? Você tem que estar com documento, com foto, está bem alimentado, né, como a Paula já disse, bem hidratado. Caso esteja fazendo uso de algum remédio, algum medicamento, levar a receita e também ler o folheto do doador, que no caso é esse aqui. Você vai chegar lá, você vai preencher uma ficha, ela vai atualizar seu cadastro, se preciso for, vai aguardar na recepção e logo você vai ser chamada para fazer a verificação de pressão, temperatura, peso e o teste de anemia. Ela pede para você aguardar até sair os resultados, né, da anemia. Ali ela vai fazer uma análise e logo vai te chamar também para fazer a triagem clínica, que é uma avaliação completa. Ela vai fazer algumas perguntas bem pessoais. É individual, sigilosa, não tem perigo das informações sair dali, né? E se você teve algum ato inseguro nos últimos dias, não doe sangue, porque ao invés de estar ajudando o próximo, você vai estar prejudicando e também vai estar gastando, fazendo que o co-sangue gaste com algo que não é necessário. Então é importante que você seja sincero na hora se teve um ato inseguro, né? Após a doação, eles irão oferecer um lanche. Eles pedem para você ingerir bastante líquido, ficar bem hidratado e evitar carregar peso e exercício físico. O que acontece com o sangue após a doação? Eles vão colher seu sangue e depois tem um processo. O primeiro é a separação do sangue. Eles irão colocar só seu sangue, né, a bolsa de sangue, em uma máquina, como se fosse uma centrífuga mesmo, que a gente usa. É o mesmo modelo, né? Assim, a ideia é a mesma, centrifugar e separar os componentes do sangue. Porque o sangue tem um plasma, tem plaquetas, então nessa hora, nesse processo é separado todos os componentes do sangue. Depois os exames sorológicos, né? Que você consegue ter o resultado desses exames depois de um tempo da doação, você pode ir lá
e solicitar que vai ter o resultado desses exames. É feito exames sorológicos. Daí tem o pré-estoque. Daí eles vão aguardar o resultado, né? Se você tem alguma doença ou não. Caso esteja tudo ok com o seu sangue, é liberado os exames. Daí o sangue, no processo de liberação, né, o sangue é liberado para doação e depois ele é armazenado. Daí coloca a data de validade, tudo certo. Nesse vídeo mostra os receptores e os doadores. Para quem você pode doar? Quem pode receber o seu sangue, né? No caso. Quem você pode estar beneficiando. Eu vou contar o meu primeiro contato com a doação de sangue, né? Eu doei a primeira vez porque a minha colega de trabalho teve uma bebê. Ela teve a criança e ela nasceu com várias complicações e ela teve que passar por uma cirurgia. Então ela pediu, né, para que todos fossem doar sangue. E nós fomos, né, o pessoal do trabalho, e lá eu pensei, poxa vida, eu estou ouvindo porque é uma pessoa próxima, é um bebê próximo a mim. Se eu olhasse um pouco mais e procurasse ajudar também pessoas desconhecidas, porque na doação de sangue você ajuda de 3 a 4 pessoas, criança recém-nascida também recebe, os bebês também recebem, então você está ajudando um bebê a voltar para casa, uma mãe voltar para os seus filhos, a pessoa receber você ajuda o próximo a receber a sua família de volta. Eu vou passar a palavra para o meu amigo Rodrigo. Boa noite, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, sou doador, sou A positivo. Sou doador de plaqueta. E há 10 anos eu tive essa fatídica pergunta lá no Pulsão. Você é voluntário ou você veio doar para alguém específico? E aquela que doou a vida, eu fui doar sangue para ela. Então eu convido a vocês que vocês sejam voluntários. Você opte pela opção voluntária. Não pela opção alguém específico. Isso mude, que essa palestra hoje mude a concepção de vocês referente à doação de sangue. Eu vim falar para vocês, fora o sangue, você pode doar a plaqueta. A plaqueta ela é especificamente para pessoas com câncer, tratamento de quimioterapia, doenças hematológicas. E ela é especificamente importante na função da coagulação do sangue. Ela é de fator extremo para aquela pessoa que está lá cometido do câncer e desses tipos de patologia, né? O doador é 90 minutos, você vai ficar lá sentado. Como o aplicativo já foi falado, no aplicativo você vai chegar, você é especial, você tem sua hora marcada e você vai passar na frente. Então em 90 minutos você vai doar e você vai poder estar doando aqui 48 horas, 4 vezes por mês. E você vai estar ajudando esse pessoal com câncer que está lá esperando, porque aqui tem tantos quilômetros de veia aí dentro, tem tanto coração aí batendo, e pode bater lá o teu sangue. Também você pode doar as hemácias duplas, né? A hemácia é um único componente também, que nessa doação você pode, doando ela diretamente, você vai estar doando 2 vezes, né? E no caso, a partir de uma única doação ali, principalmente, a necessidade do fator RH. O fator RH é muito importante, porque vamos explorar um pouco mais à frente sobre esse fator. E ele é um fator de menor incidência no Brasil, né? Em um índice bem menor brasileiro. Nesse caso, mulheres podem estar doando aí a cada 6 meses e homens a cada 4 meses. O que é fator
negativo, o que é fator positivo, né? O RH negativo, o RH positivo. No caso, o RH positivo, a pessoa tem no seu sangue, o sistema RH formado, uma proteína chamada B. Essa proteína, ela é da hemácias vermelhas, né? RHD. E quando você não possui, você é RH negativo. O RH negativo, indivíduos de RH negativo não tem essa proteína, né? Tá bom, Rodrigo, mas eu não estou entendendo. Todo mundo aqui gosta de donuts? Eu sou RH positivo. Eu sou A positivo. O meu donuts é com granulado de chocolate. A pessoa é B, o donuts dela é com RH de morango. E o RH AB, né? No caso, ele é morango e chocolate. Aquele que gosta de donuts. Mas eu não gosto, Rodrigo, eu não gosto de chocolate, eu não gosto de morango, eu gosto só do donuts. O donuts, o óleo, é sem nada. E o RH, no caso especial, que é esse RH, né, nulo, ele tem uma cereja nesse donuts. Acho que ficou melhor para vocês entenderem dessa forma. O indivíduo não tem a proteína D e existe a rejeição. Eu só posso receber do A positivo. O A negativo pode doar para todos, mas o positivo só pode receber de positivo. Então fica aqui essa minha mensagem a vocês, que vocês optem pela doação voluntária. Obrigado. Vou deixar a palavra com a minha amiga Tati. Boa noite, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre as gestantes. O porquê a gestante deve saber se é RH positivo ou negativo. A mãe RH negativo e o feto positivo pode ter uma incompatibilidade. Mas como assim, Tatiana, uma incompatibilidade? O corpo da mãe ataca os glóbulos vermelhos do feto, como se fossem estranhos. Então é exatamente por isso que muitas das mulheres que não sabem o seu RH negativo, que tem um parceiro que é RH negativo, acaba tendo um aborto espontâneo. Só que isso é na primeira gestação. Gestante com RH negativo pode receber uma injeção, a Rogan, a imunoglobina. A Rogan impede que a formação dos anticorpos anti-D protegem os bebês em futuras gestações. Então, é importante consultar sempre o médico para saber se precisa ou não tomar essa Rogan, para que não tenha nenhuma... para que não possa afetar as futuras gestações. Porque se a mãe é RH positivo, negativo e o pai positivo, é necessário tomar essa vacina anti-D. Agora, se a mãe é negativo e o pai é negativo, não é necessário. Assim também como o RH positivo e positivo. O que é sangue raro? Ele possui moléculas presentes em menos de 1% da população. Os indivíduos com sangue raro são chamados de doadores raros. Apenas 1 a cada 1000 doadores possui esse sangue. Por que é importante? Pessoas com doenças graves ou tipos sanguíneos raros dependem da doação de sangue para sobreviver. A doação de sangue raro é crucial para salvar vidas. Vou passar agora a palavra para a Rose. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje para falar desse tema tão importante que é a doação de sangue. Eu vou falar sobre o homem do braço de ouro. Para você que conhece essa história, você vai relembrar. Para quem não conhece, eu vou contar por que James Harrison ficou conhecido como o homem do braço de ouro. Quando Harrison tinha 14 anos de idade, ele precisou fazer uma cirurgia no peito. E devido a essa cirurgia, ele precisou receber uma grande quantidade de sangue. E muitas pessoas vieram e doaram sangue para ele.
Depois que o tempo passou, ele se recuperou, ele decidiu que ele seria um doador. Logo que ele completou 18 anos de idade, ele, apesar do medo, ele fala que tinha aversão à agulha. Mas ele superou esse medo e se tornou um doador de sangue. 10 anos mais tarde, os médicos descobriram no sangue de Harrison o que eles chamaram de sangue mágico. Eles encontraram no sangue dele um verdadeiro tesouro. No sangue de Harrison tinha um anticorpo raríssimo. Pouquíssimas pessoas no mundo possuem esse anticorpo. E a partir desse anticorpo, eles conseguiram criar um tratamento para uma doença chamada doença hemolítica do recém-nascido. Sabe o que é isso? Quando o sangue da mãe é incompatível com o sangue do bebê, para a mãe não causa nenhum dano, mas para o bebê, ele contrai uma anemia. E essa anemia, ela pode evoluir, ela pode ir se agravando de tal forma que a criança ela não consegue se desenvolver. E pode ser tão grave que pode levar a criança a óbito. Então, quando eles encontraram isso, encontraram a cura, eles encontraram um tesouro. Né? Eu li essa história e eu me apaixonei por essa história. Eu falei, meu Deus, uma pessoa veio ao mundo com essa missão. E eu queria ir além. Eu quero que vocês imaginem uma situação comigo. Mas eu vou falar e vocês vão ter que imaginar. Tá? Vamos usar um pouquinho da imaginação, senão não vai fazer sentido. Eu fiquei imaginando assim, um médico chega para a mãe e fala assim, seu filho está doente. A mãe trava, na hora. Ela pensa, é grave? E o médico faz assim. Ela não fala nada, mas ela pensa, meu filho pode morrer. Ela não tem coragem de falar essa frase. Mas ela pensa. Então ela pergunta, tem cura? Tem tratamento? E o médico diz assim, eu conheço um homem, e o sangue desse homem é tão poderoso, o sangue desse homem é tão precioso, que pode salvar a vida do seu filho. Vocês entenderam? O brilho volta para a mãe. A alegria volta. E ela diz assim, eu pago o que for preciso. Eu vendo a minha casa, eu vendo o meu carro, eu faço o que for preciso. Mas eu quero esse tratamento. Aí o médico diz assim, calma, mãe. Calma, mãezinha, você não vai precisar gastar nenhum centavo, porque esse homem, voluntariamente, generosamente, amorosamente, entregou seu sangue. Ele deu seu sangue. Ele doou seu sangue para que o seu filho fosse salvo. Gente, que história fantástica! Que coisa linda! Durante 6 décadas, 60 anos, Harrison voluntariamente doou o sangue dele para salvar vidas. Quando ele completou 81 anos de idade, ele atingiu o limite máximo de idade para doar sangue. Na sua última doação, várias mães vieram com seus filhos para homenageá-lo e para agradecer tudo o que ele fez por elas. Isso é lindo demais, eu achei muito linda essa história, eu não conhecia, quando eu li pela primeira vez eu me encantei. A Cruz Vermelha calcula que Harrison tenha salvado mais de 2 milhões
e 400 mil bebês com o seu sangue, com o sangue que ele doou. Talvez eu e você não vamos conseguir salvar 2 milhões de pessoas, mas eu vim aqui hoje para lançar essa semente sobre vocês. Agora que vocês já conhecem um pouco, que os mitos já foram desfeitos, que vocês sabem que tem um aplicativo, vocês podem escolher um dia que for melhor para vocês e falar assim: hoje é um bom dia para salvar uma vida. Levem em consideração que nesse momento, agora deve ser umas 9h30, 9h40, tem alguém no leito de hospital e a vida deles, o que vai determinar se essa pessoa continua viva ou não, é uma bolsa de sangue. Já pensou? Que o que pode fazer com que a pessoa continue viva ou não é uma doação sua? Então eu quero convidar vocês. Faça a diferença na vida de alguém. Tá bom? O Gilmar vai continuar. Eu agradeço a atenção de vocês. Boa noite a todos. Eu não tenho essa voz calma que a Rose tem, mas eu vou explanar mais um pouco. Então, qual é o fator positivo, o lado bom do doador do sangue de ouro? Bem, pessoas com esse sangue doadoras universais, né? Então ela pode doar para todo tipo de sangue, como a Rose contou uma linda história aí, até eu me emocionei. Então ele pode doar para todos os tipos de sangue, mas tem um agravante: ele não pode receber nenhum tipo de sangue, só o dele mesmo. Então, esse doador raro, o que ele faz? Ele doa para si mesmo, faz um estoque no monúculo, para quê? Futuramente, se ele vir a precisar, ele recebe o próprio sangue. Então, só para vocês ficar antenado, em Sorocaba tem uma pessoa com sangue de ouro internada. Mas, como a cada 6 milhões de pessoas tem esse sangue raro, então essa pessoa está vindo de outra cidade para poder ajudar essa pessoa que está internada no hospital em Sorocaba. Então, qual que é o lado mal? O lado mal, ele pode contrair anemias leves, mas cerca de 40 pessoas no mundo são portadoras dessa doença. Então, o sangue, ele ajuda mais de 2,4 milhões de pessoas, mas também ele sofre pode ter essa anemia. Então, como a Jaque falando, adiantando mais um pouco, a Jaque falou sobre a doação de sangue, qual a importância, a Rose também falou. O Irmão de Sorocaba, ele traz para a gente um incentivo. Então, se você doar 10 vezes, você ganha uma carteirinha vermelha e assim por diante. Então, aqui é um incentivo para a gente. Mas como o Rodrigo, meus amigos falaram, pessoal, não vá lá doar, ser um doador por um parente, uma coisa, vai ser voluntário. Por quê? Calcule-se que Sorocaba tem 800 mil pessoas, moradores. Então, se 1/3 das pessoas doarem sangue, cada bolsa de sangue salva 4 vidas. Então, teremos o quê? Uma bolsa para cada habitante, a cada 3 a 4 meses. Então, pense nisso. Coloque a mão na consciência e vá lá doar sangue. Eu quero acordar uma coisa com vocês. Quem tiver apto a doar sangue, ir lá no sábado, tirar uma foto bem bonita e postar para o Senac. Esse é o desafio que eu lanço para você. Doe sangue, salve vida. Então, como a Jaque falou sobre a questão de você ser bem claro
na sua triagem. Você ser uma pessoa que seja bem clara em questão das suas doenças, porque o custo não é barato. Então, o custo de uma doação de sangue é de R$ 500 a R$ 750 reais. Então, desde a triagem até a doação, armazenamento, tudo. Ou seja, por que esse custo é alto? Porque, além do homem fazer a testagem, ele manda para o laboratório externo, que custa em torno de R$ 80 reais, para certificar que o sangue doado possa salvar mais vidas. Então, não é simplesmente eu vou lá, dou o sangue e passo para... ele já vai doar para outra pessoa. Não. Ele vai ter vários testes para poder certificar que esse sangue está apto para salvar vidas. Então, pessoal, aqui, o que impede uma pessoa para doar sangue para sempre? Ter passado por um quadro de hepatite depois dos 11 anos, ter desenvolvido malária do tipo plasmódio, fazer uso de drogas ilícitas injetáveis, ter evidência clínica laboratorial de hepatite B e C, doença de Chagas, ter desenvolvido algum tipo de câncer durante a vida, o carcinoma vasculocelular e de pele e o problema de coagulação. Pessoal, vou fazer uma dinâmica aqui. Quero chamar a minha amiga Jaqueline para poder me auxiliar. Olá, pessoal. Eu preciso de 3 pessoas, 3 colaboradores. Pode levantar a mão, por favor? Pode vir. Mais alguém se habilita? Pode vir, por favor. Falta mais um. Estão com medo, né? Não sabem o que. Bom, pessoal, tem 12, hein? Tem 12. Pode vir. Tudo bem? Boa noite. Não, pode abrir. Qual faixa etária pode ser doadora de sangue? Qual a faixa etária? Esqueci, eu ia falar pra vocês. Pessoal, ajuda ele aí. Vamos ajudar o outro. 17 a 69. Tá ok. Vamos levar pela participação. Obrigada pela sua participação. Muito obrigado pela sua participação. Como ficou conhecido James Harrison pelo sangue de ouro? Na tatuagem, quanto tempo devemos Boa noite, gente. Me intrometer aqui na apresentação da turma. Eu sou doador há 30 anos. Tá? Eu brinco com a turma que, assim, pensa que é fácil chegar aos 60 com um corpo de 18. Não é fácil, não. Mas, assim, o sangue ele se renova toda vez que você doa. Isso cria imunidade, a plaqueta fica resistente. Então, e tem algumas vantagens também, tá? Doador de sangue não pega fila. Não pega fila no cinema, não pega fila em vários locais, porque está na Constituição, está ali, ele tem preferência. Então, assim, doe sangue, não dói nada. Eu tenho medo da agulha. Nada, gente. E é muito bom, tá? Saber que a gente
aquele 450 ml que sai de você ali, está podendo atender. Nós temos muito, não é doar só quando a pessoa está doente, é acidente, é várias coisas, tá? Então, não fique com medo não, doar sangue é doar vida. E se eu pudesse, eu doaria até os 100 anos, mas não pode, né? Vai ficando idoso igual o Flávio, assim, então já o Paqueta dando resistência. Mas é isso aí, tá? Doe que vale a pena. Obrigado, gente. Muito obrigado, Carlos. Então, pessoal, vocês estão vendo que doar sangue só tem benefícios, tanto para você como para as outras pessoas. Agora eu vou passar um vídeo para vocês. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre 2 tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. Bem, pessoal, esse vídeo diz tudo, né? Que sangue não há cor, não há raça, não há gênero. O sangue que corre na minha veia pode ajudar você, pode ajudar vocês. Então, o sangue que corre na nossa veia é vermelho. O meu, o seu. Então, pessoal, doe sangue, doe vida. Solidariedade e amor. Doe sangue, salve vidas. Seja um herói na vida de alguém. Vocês são super-herói. Pessoal, eu peço para vocês que avaliem o QR Code aqui. Avaliem, seja sincero. Para quê? Para a gente poder melhorar ainda mais. Tá bom? Eu queria chamar o meu grupo. Obrigada. Obrigada pela atenção de todos, pelos docentes que estão aqui hoje, Manu, Alcir, Márcia, Júlio, Luiz, Rafael, todos os docentes e a sua turma. Muito obrigada pela atenção. E o Rude e todo o pessoal. Muito obrigada pela atenção e doe sangue. Doe vida. Pessoal.